Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. Redação 1. Características básicas do texto dissertativo, foco nas principais dificuldades do modelo textual e na construção da tese, e análise de textos exemplares e ou problemáticos. Boa aula! E aí, muito bom revê-los. Mais uma vez a gente se encontra para falar das magníficas, incríveis e emocionantes aventuras da língua portuguesa. Na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre a questão da redação. Então é uma aula bem interessante, eu acho que muitos de vocês estão curiosíssimos e na expectativa há muito tempo para que essa aula acontecesse. Então, na aula de hoje, a gente não vai seguir aquele esquema antigo das habilidades e competências do Enem, e sim falar sobre a redação do Enem. O que a redação do Enem espera de você, quais são as características dessa redação, quais são as características do texto dissertativo. Lembrando aos senhores que a redação do Enem ela tem um peso fundamental no total, na totalidade da pontuação. Então, assim, é muito importante que a gente, nesse tempo que resta, a gente pratique e fique muito ligado em tudo que for falado aqui durante a aula. Aviso a vocês também que quando surgir qualquer tipo de dúvida, não importa qual seja a dúvida, por mais que você ache que seja uma dúvida simples, que não queira se expor, manda a dúvida para cá. Tá? Ao mandar a dúvida para a gente, você está facilitando o seu processo de aprendizado. Não acredita nisso, em dúvida que depois eu tiro. Não vai por essa. Quando você pensa que depois eu tiro a dúvida, você nunca tira depois, esquece e vai que aquilo cai na prova. Né? Então, por experiência, eu aviso a vocês, não deixa nenhuma dúvida passar, eu estou aqui para isso, para tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então vamos começar na aula de hoje, falando sobre as características do texto dissertativo. E aí, observem aqui, ó, texto dissertativo. O texto dissertativo é o que o Enem quer que você faça. É um texto dissertativo argumentativo. É o texto que o Enem vai exigir de vocês. Então, antes de mais nada, a gente precisa conhecer as características desse texto dissertativo. Vamos ver o que é o texto dissertativo. Vamos lá, gente, olha só. O texto dissertativo é aquele texto que pretende defender um ponto de vista. O texto dissertativo é um texto que defende um ponto de vista. É um texto que defende uma ideia. Então, vem cá. A primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de Enem é qualquer texto que você vai fazer, independente do tema que seja neste ano, não importa qual seja o tema, não importa qual seja o tema dos anos passados, dos anos anteriores, sempre que a gente faz um texto no Enem, a gente tem que ter o seguinte em mente. Olha, eu tenho que defender um ponto de vista, eu tenho que defender uma ideia. O que a gente vê a maioria dos alunos pensando? Muitos alunos entram para fazer a prova, saem da prova com a seguinte impressão, eu tive que falar sobre isso, eu tive que falar sobre educação, eu tive que falar sobre desigualdades, eu tive que falar sobre diferenças. Está errado. Você não tem que falar sobre desigualdade, você não tem que falar sobre educação, você tem que dar um ponto de vista a respeito de algum assunto específico. Tudo bem? Então, olha só, é um tipo de texto que pretende defender um ponto de vista, ok? Então, olha só, sempre que vocês estiverem praticando, eu quero que vocês façam a seguinte atividade. Então, a primeira atividade da aula de hoje. Eu quero que vocês façam quando vocês estiverem treinando. Você vai pegar o seu texto e vai olhar para o seu texto e vai pensar o seguinte. Poxa, qual é a ideia que eu estou defendendo aqui? Qual é a ideia que eu estou defendendo nesse texto? Se você não tiver uma ideia clara sendo defendida no seu texto, ele não é um texto dissertativo argumentativo. Tá bem? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando fala de um texto dissertativo argumentativo é a ideia de defesa de um ponto de vista. Agora, vocês vão me perguntar, Alan, como é que se defende um ponto de vista? Calma, fica tranquilo que isso é uma das etapas que nós vamos percorrer já já, tá bom? Então, nós vimos aqui que o texto dissertativo é aquele que pretende defender um ponto de vista. Bom, joga aqui para mim, por favor. Só joga ali no quadro quando eu pedir, tá? Que a gente vai conversando e vai marcando coisas no quadro. Então, fiquem ligados aqui, galera. Olha só, seguinte. Primeira questão é a primeira característica desse texto dissertativo. Esse texto dissertativo tem algumas características, né? Assim como um poema tem suas características, qual é a característica do poema? O poema é escrito em versos, não é assim? Qual é a característica da crônica? A crônica ela trata de questões do cotidiano, ela geralmente leva a uma reflexão. Qual é a característica do romance? O romance ele tem personagens, tem um enredo complexo. Assim também o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma característica, aliás, tem várias características. A primeira característica que eu quero falar com vocês é a respeito da impessoalidade.
Mas eu posso explicar de duas formas. Eu posso fazer com que vocês decorem ou eu posso fazer com que vocês entendam. E eu prefiro fazer com que vocês entendam. Vem primeiro aqui, ó, vamos voltar. Vamos ver. O texto dissertativo é aquele que defende um ponto de vista. Isso aí a gente já viu, não é? Então, todas as características do texto dissertativo, elas têm que estar voltadas para a ideia de defesa de um ponto de vista. Tudo bem? Então, vamos conhecer, com base nisso, a primeira característica. A primeira característica é a impessoalidade. Vejam vocês, impessoalidade, ok? Primeira característica. O que é a impessoalidade? Vamos lá. O que é a minha impessoalidade? Vem cá, olha só, presta atenção em mim. Gente, a impessoalidade é a característica que um texto possui de não apresentar diretamente o enunciador ou um emissor. Aí você está pensando, peraí, mas se eu tenho que defender um ponto de vista, como é que eu simplesmente não vou aparecer no texto? Como é que esse texto vai ser impessoal? Entendam, vem cá. Vou dar dois exemplos para vocês entenderem perfeitamente isso aqui. Olha só, dois exemplos aqui. Vamos lá, vamos ver. Olha aqui, ó, primeiro exemplo. Acompanhem comigo. Na minha opinião, o Brasil pode incorporar estrangeirismos à língua. Acho que isso ampliaria a minha capacidade de comunicação. Primeiro exemplo. Ok. Vamos para o segundo exemplo. O Brasil pode incorporar estrangeirismos à língua. Trata-se de uma forma de ampliar a capacidade de comunicação. Então, olhando para os dois exemplos aqui no quadro de vocês, na tela, olha só. Qual é a diferença entre o primeiro e o segundo? No primeiro exemplo, a gente tem, olha só, o pronome minha opinião, em que você se apresenta. Minha opinião, olha só, revela a primeira pessoa. Tudo bem? Observem. Aqui a gente revela a primeira pessoa. Na minha opinião, o Brasil pode incorporar estrangeirismos à língua. Acho que, olha só, esse acho, eu acho, tá vendo? Primeira pessoa também. Acho que isso ampliaria a minha capacidade de comunicação. De novo, o pronome minha. Então, nós temos vários recursos que são utilizados aqui, queridos amigos, que apontam para a primeira pessoa do singular. Bom, interessante, apontam para a primeira pessoa do singular. Isso é impessoal ou pessoal? Isso é pessoal. Agora, olha o segundo exemplo. O Brasil pode incorporar estrangeirismos à língua. Trata-se de uma forma de ampliar a capacidade de comunicação. Aqui a gente está usando a primeira pessoa? Não. Aqui, nesse segundo exemplo, nós estamos usando a terceira pessoa. Tudo bem? Então, nós temos uma diferença fundamental entre a primeira e a segunda. Agora, eu quero que vocês olhem atentamente para a tela e pensem o seguinte. Qual das duas alternativas apresenta a maior capacidade de convencer? Qual das duas alternativas apresenta a maior capacidade de influenciar? A primeira que diz, na minha opinião, ou a segunda que simplesmente diz que o Brasil pode incorporar estrangeirismos? Qual que é mais forte? Vamos pensar nisso? O que é mais forte? Dizer, eu acho que tal, ou dizer que tal coisa é assim? Quando eu digo que eu acho alguma coisa, a outra pessoa pode simplesmente dizer, eu discordo. Você acha isso, mas não quer dizer que seja verdade. Quando eu uso a terceira pessoa, eu estou praticamente dizendo que aquilo não é uma opinião, aquilo é a realidade. Então eu estou aumentando a minha força, a força do meu ponto de vista. É o que a gente chama de força argumentativa. Se a gente voltar aqui no tempo, vamos voltar aqui, olha só, gente. Quando eu volto para o texto dissertativo, qual é a ideia do texto dissertativo? Defender o ponto de vista. Então nós vimos que um dos recursos para defender um ponto de vista é utilizar a terceira pessoa. Então vamos escrever isso aí, gente? Olha só no material de vocês. Usar a terceira pessoa. Muitos de vocês conheciam isso já tinham ouvido falar, a gente tem que usar a terceira pessoa, mas talvez vocês nunca tenham entendido esse processo. Agora eu estou mostrando para vocês por que a gente tem que usar a terceira pessoa. Porque a terceira pessoa, ela é impessoal. A terceira pessoa, ela dá esse ar de distanciamento entre o emissor e a mensagem. E com isso, parece que a nossa fala, ela tem um valor de verdade universal. Entenderam isso? Aliás, já que eu falei em verdade universal, qual é a função de linguagem que se relaciona, hein, gente? Qual é a função de linguagem que se relaciona ao nosso texto dissertativo argumentativo? Vamos pensar? Qual é aquela função de linguagem que naquele esqueminha? Vamos pensar aqui, vem cá. Olha só, nós temos o esquema emissor, processo de comunicação, emissor, mensagem e receptor. O nosso texto dissertativo argumentativo
né, esse texto que a gente vai fazer no Enem, qual é o elemento mais importante? É falar sobre a gente? Não, nós achamos que não. O objetivo não é defender um ponto de vista. Se é defender um ponto de vista, se é sustentar uma ideia, se é convencer, a função de linguagem, portanto, se relaciona aqui ao receptor. E a função que se liga ao receptor é aquela função chamada apelativa ou função conativa. Lembra disso? Nós já vimos isso na aula de funções da linguagem. Então a gente tem um texto dissertativo que é um texto que se liga bastante à ideia de função apelativa, a ideia de convencer o nosso receptor. E quem é o nosso receptor? O camarada que vai estar corrigindo, é o professor que está corrigindo a sua prova. Tudo bem? Então, um texto dissertativo argumentativo é um texto que pretende convencer, defender um ponto de vista. E uma das formas para convencer, para reforçar isso aqui, é usar a terceira pessoa. Tudo bem? Tranquilo, gente? Foi? Então, aqui nós conhecemos a primeira característica do texto dissertativo argumentativo. Tudo bem? Então, descobrimos também que o texto dissertativo se liga à função apelativa ou conativa e vimos uma característica desse texto, que ele deve ser usado em terceira pessoa. Alguns alunos me perguntam, e muitos de vocês devem estar com a seguinte dúvida. Poxa, Alan, será que eu posso utilizar no meu texto a primeira pessoa do plural? A do singular, tudo bem, Alan, eu sei que eu não posso usar. Mas a primeira pessoa do plural, eu posso usar? Bom, é um caso que depende. Na verdade, olha só, se a gente olhar para a tela, a gente vai descobrir que uma das características é a impessoalidade. Ou seja, você não pode aparecer no texto. Você não pode se expor no texto. Porque ao se expor no texto, você perde força de convencimento. Você perde força de argumentação. Agora, a primeira pessoa do plural, quando eu falo nós, isso vai depender. Se, por exemplo, o tema está falando sobre brasileiros, e a gente está fazendo uma prova que é uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio. É uma prova no Brasil, para avaliar o ensino médio brasileiro. Então, quando fala sobre os brasileiros, a gente pode usar a primeira pessoa do plural, porque a gente não vai estar se incluindo, entendeu? É óbvio que você é brasileiro falando sobre o Brasil, isso é evidente. Agora, imagina, por exemplo, que a gente faça um tema, aliás, um tema que já foi do Enem, sobre as representações da mulher. Um tema de vestibular, né? As representações da mulher. Imagina que você é mulher. Você pode usar a primeira pessoa do plural? Não pode. Porque se você usar, você está se identificando como mulher. Você pode ser mulher ou pode ser homem. Tudo bem? Então você tem duas possibilidades. Tendo essas duas possibilidades, você está fugindo da impessoalidade. Então, se você quer usar a primeira pessoa do plural, eu só recomendo em um caso em que os temas falem sobre genericamente sobre a população brasileira ou genericamente sobre o ser humano. Ah, não estou na dúvida. Não sei se eu uso a primeira pessoa ou se eu uso a terceira. Está na dúvida? Não arrisca. Usa a terceira, que está sempre certo. Tudo bem? Ficou na dúvida? Usa sempre a terceira pessoa, que isso está sempre certo. Não tem como você errar. Tudo bem? Então, um comentário aí que alguns alunos podem estar já com essa dúvida na cabeça. Vamos lá, vamos continuar. Vamos conhecer outras características do texto dissertativo. Bom, a primeira coisa também que vocês estão aí com muita dúvida, querendo com certeza descobrir, é sobre a estrutura. Você quer saber como é que a gente monta, como é que é a estrutura de um texto dissertativo argumentativo? O que é muito importante a gente notar, galera, é que não existe essa história de isso é o certo, isso aqui é o errado. O que a gente vai mostrar para vocês são, na verdade, modelos que dão certo. Modelos que já deram certo. Modelos mais indicados, conhecendo as particularidades da prova e as questões também que afligem os alunos. Então, quando eu falo assim, estrutura tem que ser assim, obviamente não é uma questão rigorosa, é uma orientação, que eu inclusive recomendo que vocês façam. Faz esse modelo para não ter surpresas ruins, desagradáveis. Então é um modelo que é aceito, é um modelo que dá certo. Tudo bem? Não é um dogma, mas é um modelo que dá certo. É um modelo que realmente a gente recomenda que você faça. Tudo bem? A respeito da estrutura, vocês têm a seguinte dúvida. Poxa, Alan, quantos parágrafos são? Posso fazer 5 parágrafos, 6 parágrafos, 1 parágrafo, 15 parágrafos? Como é que funciona isso? Bom, vamos ver então como é que funciona um texto dissertativo, qualquer que seja esse texto. Se você pegar esse texto, a gente pode desmembrá-lo em 3 blocos, tá? Em 3 grandes blocos. O primeiro é a introdução. Quando eu falo introdução, imagina que você vai a uma festa, e você não conhece uma pessoa. E aí você pede, você pode me introduzir aquela pessoa? Você pode me apresentar aquela pessoa? Ou então vou fazer uma introdução de uma peça, uma introdução de um filme, e eu comento sobre o que vai acontecer naquele filme, sobre o que a gente vai falar
naquele filme. Então a introdução, gente, nada mais é do que uma apresentação do seu texto. Óbvio que eu vou falar especificamente de como se monta uma introdução. Fiquem tranquilos, essa hora vai chegar. A gente vai mostrar para vocês como fazer uma introdução. Como montar uma introdução legal, né? Poxa, eu não tenho muita dificuldade de começar o meu texto. Como é que a gente pode fazer isso, hein? Eu vou mostrar para vocês. Fiquem tranquilos, tudo bem? Por enquanto, basta saber que a introdução é uma parte do texto, tá? E é uma parte em que a gente apresenta o tema e apresenta a nossa ideia principal, ou seja, a ideia que a gente vai defender no texto. Vamos voltar? Olha só, se a gente voltar aqui no tempo, a gente vai chegar de novo aqui à nossa tela principal. O que é o texto dissertativo? O texto não defende um ponto de vista? Então, na nossa introdução, a gente vai expor que ponto de vista é esse. É claro que de maneira bem resumida, sucinta, né? A gente depois vai desenvolver esse ponto de vista, mas no primeiro momento a gente vai apresentar que ponto de vista é esse e a respeito do que eu estou falando. Porque o nosso leitor, ele tem que saber sobre o que a gente está falando. Ele não é adivinho. É óbvio que o cara que estiver corrigindo a sua prova, o professor estiver corrigindo a sua prova, ele sabe o tema do ano. Mas quando ele pega a sua redação para ler, ele finge que não sabe. Então a introdução tem essa função, que é uma função muito importante. A gente vai dar dicas, vou mostrar modelos, isso aí vai ficar muito tranquilo para vocês. Mas por enquanto, se concentra na ideia geral. Essa aula é uma aula de ideias gerais. A aula de hoje é uma aula que a gente vai ter a noção total do texto. Tudo bem? Então, ó, primeira coisa é a introdução. Depois a gente vê, ó, o desenvolvimento. No desenvolvimento é o espaço em que realmente a gente vai, ó, defender o nosso ponto de vista, tudo bem? A gente vai defender aqui, é o elemento central, é o elemento principal do nosso texto, é o elemento que tem substância no nosso texto. E por fim, a conclusão. Muitos de vocês estão querendo saber, Alan, quantas linhas eu deixo para essas ideias, para esses bloquinhos, como é que funciona? Bom, recomenda-se que você faça de 4 a 5 parágrafos. Se você fizer de 4 a 5 parágrafos, é muito evidente que você vai deixar, olha só, presta atenção, sempre um parágrafo para a introdução. A introdução só ocupa um parágrafo. Ah, mas eu quero fazer uma introdução em 3 parágrafos. A minha introdução eu quero fazer em 2 parágrafos. Posso? Não. A introdução você faz no primeiro parágrafo e tudo que você tem que fazer na introdução você acaba ali. Tudo bem? O desenvolvimento é que você vai ter mais espaço. É o item 2 aqui, ó. Você pode deixar de 2 a 3 parágrafos para o desenvolvimento. E é justamente aqui que você vai defender o seu ponto de vista. Lembra do ponto de vista? É aqui que vai ficar claro por que você defende aquele ponto de vista. Você não tem que defender uma ideia? Então imagina que eu quero defender a ideia X ou a ideia Y. Não basta eu dizer, o meu time é o melhor time de futebol do Brasil. Não basta dizer isso. Eu preciso comprovar essa minha ideia. Se eu disser, meu time é melhor do que o seu, isso não basta. Eu preciso dar argumentos. Eu preciso defender essa ideia por meio de expedientes, raciocínios lógicos. Tudo bem? Então, essa parte de defender o argumento, como é que a gente vai defender essa ideia, a construir argumentos, construir defesas para esse ponto de vista, vai ser justamente no desenvolvimento. É por isso que ele recebe uma quantidade de linhas maior. É por isso que a gente pode usar de 2 a 3 parágrafos para esse desenvolvimento. E por fim, nós temos a conclusão, tudo bem? Que também tem características específicas que nós vamos ver em breve, tudo bem? Então a gente nesse momento eu mostrei para vocês a estrutura geral de um texto dissertativo. O texto dissertativo, portanto, tem 3 blocos. Vamos ver o que a gente viu até aqui. Vamos, então, amarrar isso tudo. Tá? Vamos amarrar isso tudo, tudo que a gente viu até aqui. O texto dissertativo argumentativo tem 3 bloquinhos. O primeiro é a introdução, o segundo é o desenvolvimento e o terceiro é a conclusão. Nós vamos deixar um parágrafo para a introdução, de 2 a 3 parágrafos para o desenvolvimento e apenas um parágrafo para a conclusão. O texto dissertativo tem por objetivo defender um ponto de vista, ok? A função de linguagem que prepondera no nosso texto vai ser, portanto, a função apelativa da linguagem. Aquela função que defende uma ideia, que tenta mudar o raciocínio do nosso interlocutor. Tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos continuar aqui na nossa caminhada a respeito das características principais do texto dissertativo. Vamos conhecer aqui uma outra exigência do texto dissertativo, que é a presença da norma culta. Vamos entender isso aqui. Vamos lá. Vamos entender isso que é muito simples. Preste atenção. Vamos lá, gente. Vamos pensar comigo?
Qual é o objetivo do nosso texto, hein? Já falei 49 vezes, você já sabe. O objetivo do nosso texto dissertativo é defender um ponto de vista. Se o objetivo é defender um ponto de vista, é muito importante que a gente use a norma culta. Você entende por quê? Por que a gente tem que usar a norma culta, hein, quando a gente está defendendo um ponto de vista? Quando eu uso a norma culta, eu garanto que uma pessoa que mora no sul do país, uma pessoa que mora no norte do país, ou no nordeste do país, ou no centro-oeste do país, ou no sudeste, não importa, essa pessoa vai entender o meu texto. Eu garanto que uma pessoa de 15 anos, uma pessoa de 50 anos, uma pessoa de 100 anos, ao pegar o meu texto, vai conseguir compreender. Eu faço com que pessoas de diversos níveis sociais, de diversos estratos da sociedade, também possam entender o meu texto. A norma culta é uma garantia de que o meu texto pode ser acessado por todas as pessoas que dominam, obviamente, o idioma. Então, a norma culta é uma forma de aumentar o meu poder de convencimento. Imagina que eu faço um texto muito legal, muito bom, mas usando uma série de gírias ligadas à internet. Imagina, várias pessoas que não dominam a internet, pessoas às vezes são mais velhas, que não aprenderam, não mexeram na internet, que não têm muito domínio daquilo, vão ficar sem entender a minha ideia. E qual é o objetivo? Não é aumentar o poder da minha ideia? Não é aumentar a força com que eu defendo essa ideia? Ora, se o objetivo é aumentar a força com que eu defendo a minha ideia, não faz muito sentido. Não faz muito sentido isso que eu use a norma culta? Aí você pensa, poxa, mas a norma culta, não sei, norma culta, gente, não é escrever difícil. Vocês têm essa ideia, né? Norma culta é escrever difícil? Não. A norma culta é usar corretamente a gramática. A norma culta é usar corretamente a gramática. Tudo bem? Então você pode estar no dia a dia com seus amigos e usando a norma culta e você não vai parecer, nossa, ele está falando difícil. Claro que não. Tudo bem? Então, usar a norma culta é simplesmente usar corretamente a gramática. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Dicas a respeito disso, de norma culta. Não usar gírias, tudo bem? Gírias ligadas, olha, nem a grupos específicos. Ah, você é skatista, você é surfista, você é nenhuma gíria específica de um grupo, nenhuma gíria específica de uma idade. Não vamos usar também estrangeirismos, ou seja, palavras que não são do nosso idioma, tá bom? E vamos evitar regionalismos, expressões que são usadas numa região, mas em outra região você fala e a pessoa não entende. É uma marca específica, expressiva de uma região, tudo bem? Cada região tem a sua marca expressiva, tem a sua marca regional, que a gente não pode deixar transparecer no texto. Por que a gente não pode deixar transparecer no texto? Por dois motivos. O primeiro motivo é que você está limitando o acesso. Né? Se a pessoa, por exemplo, não sabe o que significa essa expressão regional, ela não entende. Então a gente perde força argumentativa. O outro motivo é que no momento que você escreve determinada expressão, o cara que está lendo o seu texto, o nosso leitor universal, que na verdade é o pessoal da banca, que estiver corrigindo o seu texto, ele vai olhar e falar, esse rapaz aqui é de Minas Gerais? Esse rapaz aqui é de São Paulo? Esse rapaz aqui é do Ceará? E com isso, o que você está fazendo? Você está sendo impessoal? Não, você está sendo pessoal. Então, dois motivos pelos quais você não deve usar gírias, não deve usar regionalismos. O estrangeirismo é a mesma coisa, tá? Você dificulta o entendimento por muitas pessoas. Muitas pessoas que não dominam o vocábulo, o idioma estrangeiro, seja qual for, né, inglês, espanhol, francês, também podem ficar prejudicadas em relação à compreensão do texto. Então, a gente não usa estrangeirismo. Caso seja muito necessário, imagina que o Enem está falando sobre o uso de estrangeirismos no idioma. E aí você quer fazer um recurso criativo, quer usar uma palavra estrangeira. Tudo bem? Caso você precise fazer isso, que é um recurso criativo. O que a gente faz? A gente usa aspas. Tudo bem? Caso você precise falar, ou então está falando sobre, olha só, um outro tema que o Enem pode vir, sobre a linguagem, de que maneira a internet afeta a linguagem dos jovens. Você pode pegar uma das gírias de internet, uma das gírias da juventude e colocar entre aspas. Agora, gente, isso é exceção, tá? Isso é exceção. A regra é que você não use. Você só vai usar caso seja um recurso expressivo, caso você queira usar como um recurso criativo, tudo bem? E mesmo assim que você vai usar como recurso criativo, ao usar, colocar entre aspas, você está indicando que você sabe que aquilo ali não faz parte da norma culta. Você está usando aquilo como uma espécie de licença poética para fazer um texto diferenciado. Tudo bem? Então, a gente está vendo, olha só, que você não deve usar esses recursos e quando for usar por uma medida expressiva, por uma espécie de exceção, a gente pode usar aspas. Tudo bem?
Agora, muitos alunos, é muito engraçado isso, muitos alunos têm a impressão de que eles podem colocar qualquer coisa, entre aspas, que a coisa fica certa. Não existe isso. Né? Às vezes a pessoa está na dúvida, será que essa palavra existe? Será que isso aqui está certo? Estou na dúvida, coloco entre aspas. Né? Não existe isso, gente. O uso de aspas não te livra do erro, tá bom? O uso de aspas não te livra do erro. Então você pode colocar aspas numa palavra que está errada, ela vai se transformar numa palavra certa. Se você for usar, e a pessoa que estiver corrigindo, o seu avaliador, perceber que aquela palavra teve uma utilização ali necessária, não, ele usou uma palavra estrangeira, mas ele está falando sobre isso, né? Então é importante, é um recurso criativo, ele não vai descontar o seu ponto. Agora, se ele pensar, poxa, ele usou essa palavra estrangeira, tem palavras no nosso vocabulário que têm o mesmo sentido, né? Então, quer dizer, ele não domina o idioma, não domina o português, então ele vai perder ponto. Tá? E o Enem, inclusive, tem uma modalidade para isso, que a gente vai ver na próxima aula. Os critérios do Enem, a redação específica do Enem. Hoje eu estou apresentando as características gerais da dissertação. Então, evitar aqui, ó, estrangeirismos, gírias e regionalismos. Se tiver alguma dúvida, galera, pergunta aí. Manda a pergunta logo, tá? Não deixa passar não. Manda logo a sua pergunta. Vamos embora. Olha aqui, ó, observação importante a respeito de norma culta. A norma culta, muitos pensam, poxa, o que é norma culta, né? O que é manter a norma culta? Já falei para vocês, não usar gíria, não usar regionalismo, não usar palavras que não são do nosso idioma, ou seja, os estrangeirismos, tá? Existem também outras questões ligadas à norma culta, questões às vezes um pouco mais sutis, tudo bem? Então, algumas eu vou falar na aula de hoje, nas próximas aulas a gente vai falando também de como melhorar essa sua parte, a parte de respeito à norma culta. Exemplos bem práticos, não vou ficar na teoria não, tá? Vou dar exemplos práticos de problemas que vocês têm no dia a dia, quando vão escrever, vão fazer um texto dissertativo. Vamos embora. Olha aqui a observação. Primeiro, o Brasil deve investir em muitas coisas para atingir um bom nível de desenvolvimento. Essa sentença, se a gente for analisar do ponto de vista da norma culta, ela tem uma incorreção, tem um probleminha do ponto de vista da norma culta. Vamos dar uma olhada? Qual é a palavrinha aqui, ou qual é a expressão, qual é a locução que tem problemas? Dá uma olhada aí, gente, vê se vocês conseguem descobrir só no primeiro exemplo. Olha lá, o Brasil deve investir em muitas coisas para atingir um bom nível de desenvolvimento. Bom, não usa a primeira pessoa, ele usa a terceira pessoa, tá legal. Mas tem uma palavra, gente, que a gente tem que evitar. Evitar a todo custo. É essa palavrinha maldita, a palavrinha coisa, palavrinha coisas. Sabe por quê? Porque a palavra coisa, olha só que interessante. A palavra coisa, ela pode significar, jogue para mim, por favor, isso. A palavra coisa, ela pode ser um substantivo, né? E o coisa chegou tarde ontem. Pode ser um adjetivo, isso está muito coisa. Pode ser um advérbio. Pode ser um numeral, um artigo. A palavra coisa, ela tem muitas acepções. A palavra coisa pode significar muita coisa. Então é uma palavra que não é uma palavra precisa. Não é uma palavra objetiva. É uma palavra que tem muitas acepções. Então, em vez de deixar claro nosso ponto de vista, ela acaba atrapalhando. Então, quando a gente fala de norma culta, essa palavra deve ser evitada. Vamos evitar a palavra coisa. Vamos substituir por outras coisas. Vamos substituir por, o Brasil deve investir em muitas áreas, tá? Em muitos setores. E a gente vai fugir da palavra coisa, tá bom, gente? Então anota aí no caderno de vocês, anota na ficha de vocês, uma palavra que a gente tem que fugir a todo custo, tá bom? Isso aqui não entra nem muito na questão de norma culta, entra mais na questão de adequação de vocabulário, tá? De facilitar o entendimento, melhorar a qualidade da nossa escrita. Outro exemplo. Vamos ver aqui o segundo exemplo, ó. Somente através da educação, o Brasil atingirá um bom desenvolvimento. Eu quero que vocês olhem para isso e pensem na segunda sentença. O que poderia melhorar? Olha aí. Aqui, gente, vamos ver? Ó, somente através da educação. A palavra através, vocês usam muito errado a palavra através, hein? A gente usa muito errado a palavra através. Sabe por quê? Porque a palavra através, ela é muito legal, porque ela, na verdade, ela serve para um meio físico. Meio físico? Como assim? Presta atenção. Imagina que aqui, ó, entre eu e vocês, tem um vidro, tá vendo? Tem um vidro aqui, ó. Tem um vidro na minha frente. Olha um vidro aqui, ó. O vidro tá na minha frente, ok? Aí eu peguei uma pedra, dei um passo para trás, peguei uma pedra e arremessei a pedra no vidro. Aí a pedra vai, quebra o vidro, atravessa o vidro, né? E cai em vocês. Entenderam? Viram a imagem? Então, eu, o vidro,
Eu com a pedra e vocês aí. Eu taquei a pedra, quebrou o vidro e chegou até vocês. Nesse caso, eu digo que a pedra passou através do vidro. A pedra passou fisicamente, ela passou por dentro do vidro, quebrando o vidro. Ou então imagine que você está no carro, tá? E aí você está com o vidro do carro fechado, e aí a luz do sol bate e te atinge o seu rosto. A luz do sol está passando através do vidro, fisicamente. Aqui nesse caso, ó, através da educação o Brasil atingirá um bom desenvolvimento, é fisicamente? Através da educação, fisicamente isso? Não. Aqui, na verdade, é uma ideia de instrumento. A gente tem que substituir a palavra através. Um bom recurso seria substituir através pela palavra, pela expressão, na verdade, por meio de. Olha só, por meio de. No caso, vamos ver se sai. Ó, somente por meio da educação, o Brasil atingirá um bom desenvolvimento. A ideia não é de através físico, tudo bem? Não é de passagem física. Então, essa construção é uma construção erradinha, tá? A gente tem que botar uma construção melhor. Tá? Ela não fica bem condicionada à norma culta, a gente tem que evitar também. Vamos lá? Outro exemplo que eu trouxe, gente, olha só. Exemplos da diversidade que existe na sociedade hoje, onde o homem tenta se situar. Exemplos da diversidade que existe na sociedade de hoje, onde o homem tenta se situar. E aí? O que tem de problema? Dá uma olhadinha, ver se vocês conseguem localizar. Vamos lá? Exemplos da diversidade que existem, né, na sociedade de hoje. Agora, atenção, ó, onde... A gente usa muito errado também a palavra onde, né? Olha aqui, ó, onde o homem tenta se situar. O onde, gente, ele é utilizado, assim como o através, apenas para meio físico. Então, quando a gente fala sociedade onde o homem tenta se situar, o homem não tenta se situar fisicamente na sociedade, né? O onde é só para o lugar físico. Então, por exemplo, a cadeira está onde eu deixei, fisicamente no mesmo lugar. Mas nesse caso não é a ideia. A ideia aqui pode ser substituído onde pela palavra ou pela expressão em que, tá? Ó, em que. Exemplo da diversidade que existem na sociedade de hoje, em que o homem tenta se situar. O homem tenta se situar na sociedade, tudo bem? Então, em que tem essa noção melhor do que a palavra onde. Eu trouxe exemplos aqui de como a gente pode melhorar o nosso texto. Outros exemplos que eu trouxe. E agora que o bicho pega, porque eu vou falar de uso de crase. Vamos lá? Uso de crase. É legal porque muitos alunos, quando entraram lá no ensino fundamental ou começaram no ensino médio, eles fizeram o que eu brinco dizendo que eles fizeram um pacto. Eles fizeram um pacto. Fizeram um pacto de que jamais iriam aprender crase. Vários alunos eu já vi, eles têm uma tecnologia muito legal para crase, que é o seguinte, o camarada, ele decide que não vai aprender crase. Quando ele precisa usar, ele escreve lá, né? Tá no texto, está escrevendo uma redação, está escrevendo uma resposta, professor. Aí ele coloca o A, ele não sabe nunca se tem crase ou não, ele ficou na dúvida se tem crase ou não tem crase. Aí já vi várias tecnologias usadas para isso. Tem vários recursos que eu vi vários alunos usando já para isso. Uma dessas, provavelmente muitos de vocês já fizeram também, ou fazem com frequência. Tá lá, né, o A não sabe se tem crase ou não. Aí você pega a sua caneta, pega o seu lápis, né, dá aquela... solta um pouco a mão, deixa a mão solta para poder fazer aqui um macete, né? Aí você vai lá, olha para um lado, olha para o outro, ninguém está te olhando. Você dá aquele esbarrão, né? Dá aquele esbarrão para cima. Esse recurso... Porque aí se o professor olhar, se não for crase, ele diz que foi esbarrou, né? Se a crase define, não, usei crase aqui. Gente, essa estratégia, todo mundo já conhece. Você achou que fosse novidade, né? Que ninguém conhecesse. Todos os professores conhecem essa estratégia. A gente corrige milhões de provas, a gente conhece essa estratégia muito bem. A gente sabe quando o aluno sabe botar crase, que aí ele bota, olha só, ele marca direitinho, senão não tem risco dele riscar. Não tem risco dele marcar acidentalmente. Vamos parar com isso e vamos aprender a botar crase, que não é difícil. Não é difícil, tá? Eu conheci uma vez um aluno que chegou a uma coisa interessantíssima. Ele fez um negócio que eu nunca tinha visto, uma coisa que realmente me surpreendeu. Ele fazia na redação dele, tinha redação lá, né?
Aí chegava, escrevia, aí chegava num ponto, né, que ele tinha um A. Aí ele não sabia se tinha crase ou não. Sabe o que ele fazia? Ele apagava toda a linha, ó, apagava tudo isso aqui, apagava a linha de cima, até chegar mais ou menos aqui. Quando chegava mais ou menos aqui, ó, quando chegava nessa região aqui, ele começava a escrever de um jeito que tivesse um cedilha aqui. E aí juntava cedilha com, com o A, né? Porque ele, qualquer coisa ele dizia que era cedilha, qualquer coisa ele dizia que era crase. Então eram recursos que você vê que os alunos fazem. É muita criatividade, é muito mais fácil aprender o negócio da crase, que não é tão difícil assim. Existem vários casos, tudo bem? Mas os casos principais, o que vocês precisam usar em 99,99% das vezes, é muito simples. Vamos aprender isso aqui? Para não cometer erros de norma culta? Vamos embora, gente, olha só. O que é o uso da crase? Como é que funciona isso? Tem uma regra geral. A regra geral é que a crase ela é a soma do artigo mais a preposição. Tá? O artigo A mais a preposição A. Então tem uma regra geral que funciona em 90% dos casos, que é o seguinte, olha só. Observe, João foi à feira. Aí você quer saber, pô, isso aqui tem crase ou não tem? João foi à feira. Isso aqui tem crase ou não tem? Aí você fica na dúvida, né? Se tem ou não tem crase. Bom, qual é a definição de crase? Não é a soma do artigo mais a preposição? Então o que eu faço aqui, ó? O que eu tenho que descobrir é que se esse A aqui, ele é só um artigo, se ele é só uma preposição ou se ele é um artigo mais a preposição. Uma das dicas é a gente substituir a palavra feira por uma palavra masculina. Por quê? Porque a palavra masculina, a gente vai ter certeza. Olha só, observe a palavra de baixo, a expressão de baixo. João foi ao parque. Observe então essa construção. Deixa eu apagar aqui. Só um minutinho. Eu vou apagar tudo aqui. Pronto. Essa construção ao parque, observem que ela é a soma de um artigo, né? Olha só, ela é a soma do artigo mais da preposição. O O é ligado ao parque artigo, estão vendo? E o A é ligado à preposição. Quem vai, a algum lugar. Então eu acabei de perceber que no caso de cima, olha, no caso de baixo eu preciso de um artigo e de uma preposição. É isso, ó. A preposição A mais o artigo O. No caso de cima a gente também precisa da preposição A. E o artigo, qual vai ser o artigo? É O? Claro que não, porque é feira, então o artigo é feminino, não é isso? Então aqui a gente vai ter um caso de uso de crase. Tudo bem? João foi à feira. Tudo bem? Beleza? Tá? Então quem vai a algum lugar. Então se ele foi ao parque, ele vai à feira. Beleza? Então uma das formas é você substituir a palavra que está no feminino por uma palavra que está no masculino. E aí você acaba descobrindo 90% dos casos isso pode acontecer. Isso acontece. Óbvio que existem outros casos, óbvio que existe uma série de exceções, uma série de questõezinhas menores a respeito de crase. Mas o meu objetivo hoje não é uma aula de crase, é falar sobre correção gramatical, sobre norma culta. E como vocês têm muita dúvida a respeito de crase, eu vou falar aqui de casos principais, tá bom? Então, voltando aqui para quem ficou em dúvida. Se liga aqui na tela então, gente, presta atenção, olha só. João foi à feira. Eu quero saber se aqui tem preposição e artigo, não é isso? Eu sei que tem um dos dois. Eu quero saber se tem os dois. Então eu mudei, botei, ó, parque. Ao colocar parque, o que eu acabei descobrindo? Que eu preciso, se eu tenho parque, atenção, se eu tenho a palavra parque, então eu preciso do artigo masculino. Tenho ao, fui ao parque, então tem o artigo e tem a preposição. Então no caso de cima também tem o artigo e a preposição. A diferença é que o artigo e a preposição são femininos, tá? E a gente não marca na fala a repetição. A gente não marca o A mais o A, a gente não fala João foi à feira. Não, a gente fala João foi à feira. É por isso que a sonoridade atrapalha a marcação da crase. Então é uma forma de indicar, tá? No caso de baixo, é natural, a gente não fala João foi a parque, João não foi o parque, João foi ao parque. Tá? Então a gente sabe isso, a nossa cabeça sabe disso aí bonitinho. Então uma das formas é esse recurso. Outra estrutura associada à crase, que eu vou colocar para vocês, outro exemplo, é esse aqui, vamos ver. Agora estão mais espertos nisso, né? O acesso às informações deve ser amplo e democrático. Tem crase ou não tem acesso às informações? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar. Vamos tirar informações, vamos colocar meios de comunicação, que é masculino. O acesso aos meios de comunicação. Opa! O acesso aos meios de comunicação. Se é o acesso aos meios de comunicação, o que eu tenho aqui? Eu tenho a soma da preposição a mais o artigo os. Não é isso? Então, aqui em cima eu também tenho a soma da preposição a mais o artigo as. Então, a gente vai ter um fenômeno, ó, de crase.
O acesso às informações deve ser amplo e democrático. Dúvida, gente? Não? Se tiver dúvida, manda a pergunta para cá. Olha o caso de baixo. É preciso a conscientização popular para que exista uma melhora significativa no dia a dia do cidadão. Aqui a gente tem um outro caso de repetição de palavras. Vocês usam bastante redação? A expressão dia a dia, face a face, né? Cara a cara. Essas expressões são muito utilizadas, tanto no português falado, quanto no português na parte que a gente escreve, né? Nosso dia a dia mesmo, escrevendo. E aí surge a dúvida, poxa, dia a dia, tem ou não tem crase? Quando a gente está diante de dois substantivos, gente, repetidos, e aí o A fica no meio desses substantivos repetidos, a gente tem uma regra, nunca leva crase. Tá? Então, dia a dia, ó, não tem crase. É assim mesmo, tá certinho, tá bom? Então, aqui, mostrei casos para vocês do uso de crase. Com esses casos, você já consegue resolver a maioria dos problemas de crase. Ah, eu fiquei em dúvida. Na hora da prova, eu estou em dúvida, eu não sei como é que eu faço. Então, faz outra construção. O ideal é que você aprenda todas as regras, é que você conheça, domine bem o idioma, que você não tenha problemas com isso. Mas caso surja alguma dúvida, muda. Não força. Eu já vi muitos alunos fazendo isso também. Está na dúvida de como se escreve uma palavra. Ele não tem certeza de como se escreve a palavra. Aí ele escreve em cima da redação, ou escreve numa folhinha, ele escreve a palavra várias vezes. Né? Aí é com C ou com S. Aí ele bota a versão com C, depois escreve a versão com S. Né? Aí a que fica mais bonitinha ele escolhe para botar no texto. Não faz isso. Não sabe, usa outra palavra. Não força a palavra que pode trazer problemas. Tá? Obviamente, eu não estou aqui recomendando que você fique fugindo do erro. Eu estou falando para você aprender. O ideal é que você aprenda. Mas caso aconteça um problema e você fique na dúvida na hora, usa outro recurso. Ah, não sei como é que se tem crase, então faz uma outra construção. Não faz o rabisquinho em cima do A, tá? Não apaga tudo e coloca cedilha em cima. Não faça isso, tá? Coloque outra palavra, busque outro complemento. Tudo bem, gente? Beleza? Então, era isso que eu queria falar com vocês sobre crase. Outra coisa legal sobre a questão da qualidade do seu texto da norma culta é o uso da vírgula, que muitos de vocês perdem ponto em textos dissertativos e argumentativos, que é a questão da vírgula. A questão da vírgula é o seguinte, olha só, a vírgula ela tem, assim, uma série de considerações, de pormenores, de casos. Eu vou mostrar para vocês só duas situações em que muitos aí usam vírgula e você perde muito ponto de bobeira, tá bom? Vou mostrar só duas regrinhas. Pelas regrinhas você também, consegue resolver a maioria das questões, a maioria das situações do dia a dia e também do texto dissertativo. Olha aqui, primeiro exemplo, olha aqui, Os brasileiros devem compreender a importância do voto para o futuro da nação. Em duas versões. A primeira versão com uma vírgula e a segunda versão sem a vírgula. Observem aqui a vírgula. Gente, o que é a vírgula, hein? Para que serve a vírgula? Muitos pensam que a vírgula, ela marca uma pausa de respiração. Então você fala assim, os brasileiros, deixa eu pensar, devem compreender a importância do voto para o futuro da nação. A vírgula não é para isso não, tá? A vírgula é para isolar elementos sintáticos. Então se eu digo assim, por exemplo, comprei lápis, borracha, caneta, papel, aí eu estou separando os elementos dentro da mesma classe sintática, tudo bem? A vírgula tem, olha só, duas regrinhas que eu quero passar hoje para vocês. Eu quero que vocês anotem aí, eu quero que vocês não esqueçam hipótese alguma. A primeira regra de vírgula é o seguinte, a gente nunca vai separar, por meio de vírgula, sujeito e predicado. Vamos ver aqui, olha só, vamos observar na sentença. Os brasileiros devem compreender a importância do voto para o futuro da nação. Aqui nós temos, os brasileiros, sujeito, né? Espera aí, vamos organizar isso aqui. Então, vamos lá. Os brasileiros, aqui sujeito, tá vendo? Sujeito. Como é que eu faço para descobrir que é sujeito? Pergunto, quem devem compreender? Os brasileiros. Eles devem compreender. Então, sujeito e devem compreender a importância do futuro da nação é o predicado. Então, a regra que eu acabei de dizer para vocês é, jamais nós vamos separar sujeito e predicado por meio de vírgula. A primeira sentença, então, está errada, porque a gente separou sujeito e predicado por meio de vírgulas. A segunda sentença, ela não tem vírgula, tá vendo? Os brasileiros devem compreender a importância do voto para o futuro da nação. Não tem vírgula aqui. Então, ela está correta,
porque ela não separou sujeito e predicado por meio de vírgulas. Outro exemplo que eu trouxe. O presidente escolheu seus ministros em uma cerimônia fechada. Aqui nós temos a segunda regrinha que eu quero passar para vocês. Aqui não é mais uma questão de sujeito e predicado. O sujeito é presidente, né? Quem escolheu seus ministros em uma cerimônia fechada? O presidente. O presidente é o sujeito. Então, entre o sujeito e o predicado não tem nenhuma vírgula. O problema é outro. O problema é em relação entre o verbo e os seus complementos. Então, olha aqui, ó. O presidente escolheu. Quem escolhe, escolhe alguma coisa ou escolhe alguém. Ele escolheu os ministros, tá vendo? Então, entre o verbo e os ministros, entre o verbo e o complemento do verbo, nós colocamos uma vírgula, nós não podemos colocar. No português, gente, a gente tem a chamada, atenção, nós temos a chamada... Peraí. Nós temos a chamada ordem direta. A ordem direta no português, ela envolve... Vamos anotar aqui em cima, olha só. Vamos anotar para vocês aqui, ó. Fazer uma revisãozinha disso que é legal. Ó, a ordem direta no português, ela envolve 3 elementos. O primeiro elemento é o sujeito, o segundo elemento é o verbo, tá? E o terceiro elemento é o complemento. A caneta que não está me ajudando hoje. Ó, terceiro elemento é o complemento. Então, nós temos sujeito, o verbo e o complemento. Ó, sujeito, verbo e o complemento. Imagina a sentença. João chutou a bola. Sujeito, João, o verbo chutar e complemento do verbo, a bola. Tudo bem? Ele chutou a bola. Nós temos 3 elementos. A gente não pode separar por vírgula nem o sujeito do predicado, ou seja, a gente não pode nem colocar vírgula aqui, e também não pode separar o verbo do seu complemento. Tudo bem? A gente pode separar complementos, né? Então, ó, João chutou a bola e a cadeira. O João chutou a bola, a cadeira e o armário. Aí eu coloco vírgula entre os elementos, entre os complementos, mas não entre o verbo e o complemento. Tudo bem? Então, 2 regrinhas aqui de vírgula. Olha, essa aqui está errada e essa aqui, como vocês já perceberam, está certa. Só queria lembrar disso. Ah, não, poxa, eu fiquei muito em dúvida aqui na questão de vírgula, de crase. Então, dá uma estudada nisso ou manda a pergunta para cá. Tá? É uma coisa que vocês não podem ter dúvidas, não podem chegar na prova sem saber como colocar vírgula. Tá? Então, inclusive a vírgula tem um ditado da vírgula, que a vírgula, o problema dela não é quando ela falta, o problema é quando ela está demais. Ou seja, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que é preferível faltar do que sobrar. Não estou dizendo para você não colocar vírgula nenhuma no texto, é óbvio que não. Tá? Eu estou querendo dizer que é melhor que, se tiver que acontecer, que falte do que fique demais. Tá bom? Então, atenção com vírgula, atenção com crase. Vamos embora. Olha só. Já que nós vimos até aqui norma culta, nós vimos como faz a norma culta, várias dicas que eu acabei de dar para vocês sobre norma culta. Eu mostrei para vocês o que é o texto dissertativo em relação à defesa de um ponto de vista, né? Eu falei sobre a impessoalidade. Agora eu falo sobre um quarto elemento, que é a questão do tema. Todo texto dissertativo que aparecer para vocês, ele necessariamente vai ter um tema. O texto dissertativo vai apresentar um tema. Não importa qual seja a prova, não importa qual seja o ano, não importa qual seja a banca, sempre vai apresentar um tema. O que é o tema? Vamos lá, vamos entender aqui esse diagrama bonitinho, olha só. Parece ter uma aula de matemática, vamos ver. Ó, nós temos um diagrama, tá vendo em azul e em vermelho? O que está em azul, a gente está chamando de assunto, é o conjunto maior. E o que está num conjuntozinho menor aqui é o que a gente chama de tema. Vamos olhar aqui, ó, o trabalho no mundo contemporâneo. Imagina que o Enem vem com isso aqui. Ah, o trabalho no mundo contemporâneo. Qual é o assunto? Qual é o assunto aqui, gente? O assunto é trabalho, tá vendo? Ou seja, o elemento maior. Olha aqui, ó, o assunto é o trabalho. Trabalho é o assunto. E o trabalho no mundo contemporâneo é o tema. Não entendi, ó. Você pode explicar isso melhor? Posso, olha só, presta atenção. Quando eu falo de trabalho, eu posso falar do trabalho, ó, na antiguidade, posso falar do trabalho na Idade Média, posso falar no trabalho nos dias de hoje, posso falar no trabalho na Grécia, o trabalho no Brasil, o trabalho escravo, o trabalho infantil, ou seja, vários casos. Então, o assunto é trabalho, que admite vários subconjuntos, vários grupinhos menores. Tudo bem? Eu quero falar de um grupinho específico, que é o trabalho no mundo contemporâneo. Então, a primeira coisa que eu tenho que mostrar para você a respeito desse tema é que o tema é diferente do assunto.
Muitos alunos, por exemplo, sairiam de uma prova dessa e falariam assim, o Enem esse ano cobrou trabalho. Para você falar sobre trabalho. É para falar sobre trabalho de forma geral? Não. É para falar do trabalho no mundo contemporâneo específico. Tá? Então a primeira coisa que eu quero atentar para vocês é isso. Fiquem ligados nisso. O assunto é trabalho, mas o tema é trabalho no mundo contemporâneo. De que maneira isso é importante? Por que a gente precisa saber isso? Vamos ver, vamos entender isso aqui melhor. Eu posso entender o tema. Sempre que aparecer um tema, a gente vai entender que esse tema é uma pergunta explícita ou implícita. E pergunta explícita ou implícita, não está entendendo. Olha aqui, vem cá. Você não tem que defender um ponto de vista? Não é isso que tem que fazer no texto dissertativo? A defesa de um ponto de vista, você então defende uma ideia. Para defender uma ideia, a gente tem que partir do princípio de que é uma pergunta. Tudo bem? Imagine que eu comece a falar, não, eu prefiro praia, eu prefiro passar as férias na praia do que passar as férias na montanha. Prefiro passar as férias na praia a passar na montanha. Tudo bem? Prefiro passar na casa de praia a passar na casa na montanha. Sei lá, essa é a minha ideia. Para defender esse ponto de vista, tem que ter uma pergunta implícita. A pergunta implícita é, onde é que você prefere passar suas férias? Tá? Então, essa pergunta que está implícita aqui é o que vai guiar o nosso texto. Então, se a gente vai ter que fazer um texto de 20, 25 linhas, que é a dissertação, tem que ter uma pergunta implícita. E qual é a pergunta que motiva o seu texto? Já parou para pensar nisso? A pergunta que motiva o seu texto é justamente o tema. Então, toda prova vai apresentar para vocês algum tema. O tema tem que ser entendido assim, poxa, é uma pergunta que está sendo feita para mim. É uma pergunta que a banca está me fazendo. Eu tenho que responder essa pergunta nas minhas 20 linhas. As minhas 25 linhas vão ser para responder a pergunta da banca. Muitas vezes, a gente vai ter um trabalhinho. A gente vai ter que fazer uma coisinha antes de começar propriamente a escrever. Então, uma das dicas é o seguinte, olha só, vamos lá. Pegar aqui o tema do Enem de 2010. O trabalho na construção da dignidade humana. Então, se a gente pensar, qual é o assunto aqui? O assunto é trabalho. Mas é só trabalho? Qual é o tema? O tema é o trabalho na construção da dignidade humana. O que é dignidade, gente? É condição de vida adequada, uma condição humana de existência, uma condição digna de existência. Então, qual é a pergunta que está sendo feita? Só apresentando aqui em linhas gerais. Depois a gente vai ver melhor os temas do Enem e tal. Só quero mostrar para vocês o conceito de tema. Tem uma pergunta implícita aqui. O que o Enem quer que você responda? O Enem quer que você responda. O que você acha? Se o trabalho ele pode ou não ajudar a dar dignidade ao ser humano? O trabalho pode ajudar a dar dignidade ao ser humano? Ou não? O trabalho não pode ajudar a dar dignidade ao homem. E se o trabalho pode ajudar a dignidade humana, como é que isso acontece? Por que isso acontece? É isso que o seu texto deve versar. Você não pode ficar falando sobre o trabalho, o que é o trabalho. Não, é falar de que maneira o trabalho pode ajudar a fazer o ser humano ter uma vida digna. Então o trabalho pode te dar renda, então que você possa se alimentar, você possa se sustentar, você possa criar os seus filhos. O trabalho também, ele pode fazer com que eu seja reconhecido pela sociedade. E ao ser reconhecido pela sociedade, eu me sinto melhor, melhora a minha autoestima. Enfim, você pode fazer vários argumentos. A gente vai chegar nessa fase já já. Por enquanto, quero mostrar para vocês que cada frase aqui que apresentar como um tema, a gente tem que entender, poxa, o que eles estão querendo saber? Qual é a pergunta que está... Aqui é uma pergunta implícita, não está revelada. A gente tem que descobrir a pergunta aqui. Então, quando vai pegar qualquer tipo de texto dissertativo, a primeira coisa, antes de começar a escrever qualquer coisa, é você olhar para o tema e pensar, poxa, o que ele está querendo saber? O que está por trás, dessa frase? Qual é a pergunta? O que o Enem, no caso, a gente está falando do Enem, qual é a pergunta que o Enem ou qualquer outra banca está me fazendo? Tudo bem? Então, o trabalho na construção da dignidade humana. Outro exemplo, de 2000, direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio nacional? Então, aqui, há perguntas também sendo feitas. Você fala, direitos da criança e do adolescente. Como enfrentar esse desafio? Quando a gente fala em desafio, como mudar as regras desse jogo? Então a gente tem que apresentar essa violência,
como é que ela acontece, se ela não acontece, por que ela acontece e como é que a gente pode transformar. Então, são duas perguntas, basicamente, aqui. O que causa violência, por que acontece esse processo de violência no Brasil, na sociedade nacional, e como é que a gente pode transformar isso aqui. Tudo bem, gente? Então, são, perguntas. A gente vai ver esses temas com mais calma, já, tá? Eu estou só apresentando o conceito de tema. Vamos lá. O poder de transformação da leitura, temos de 2006. O que ele está querendo saber? Se a leitura é capaz de transformar o homem, é capaz de transformar a sociedade. Ah, sim, eu acho que é possível a leitura transformar. Como é que isso é feito? Como é que a leitura pode afetar a nossa vida e nos transformar? Como é que a leitura pode transformar a vida de uma sociedade e nos transformar uma sociedade? Tá? Essa é a pergunta, essas são as perguntas que são feitas aqui nesses temas. Então, se você observar todos esses temas, sem exceção, eles sempre vão apresentar uma pergunta. E às vezes alguns alunos vêm e me perguntam, poxa, mas eu vi um tema uma vez que não tinha como fazer pergunta naquele tema. Sempre dá para fazer uma pergunta no tema. Se não dá para fazer uma pergunta no tema, não tem como você responder. Vocês já viram? É uma questão até que pessoas são muito grosseiras. Devem ter visto já acontecer isso. A pessoa começa a falar alguma coisa, aí a outra vira para ela e fala assim, peraí, te perguntei alguma coisa? O que está por trás dessa ideia? Além da grosseria, além da falta de educação. Além da falta de educação, tem por trás disso a ideia de que quando você fala, pressupõe que existiu uma pergunta. Então, se eu tenho que fazer um texto de 20 linhas, 25 linhas, pressupõe que tem uma pergunta por trás daquilo. E a pergunta justamente é o tema. O tema e a coletânea, que a gente vai ver já. Tudo bem? Então, aqui, nós vimos o que é o tema. Vou falar com vocês agora sobre o que é a tese. Opa, uma palavrinha que eu quero que vocês já tenham na cabeça. Porque a tese vai ser uma palavrinha que a gente vai usar em todas as aulas de redação. Eu vou falar para vocês tese, você já tem que saber o que é. Não vou ficar voltando explicando o que é tese, não. Então tem que saber o conceito já de tese, tá bom? O que é a tese? A tese nada mais é do que a ideia que será defendida. Eu não falei para vocês, no primeiro momento, no primeiro minuto de aula, que o texto dissertativo era um texto que defendia uma ideia? Que defendia um ponto de vista? A ideia que é defendida no texto chama-se tese. Tudo bem? Então, por exemplo, vamos voltar aqui, Se eu falo o poder de transformação da leitura, então eu acho, por exemplo, que a leitura... Volta aqui em mim, por favor. Obrigado. Se eu falo assim, eu acho que a leitura, ela pode deixar as pessoas com maior senso crítico a respeito da realidade. Eu posso fazer com que a leitura deixe a sociedade mais tolerante. Posso fazer com que a leitura deixe a criança mais criativa. Bom, se eu tenho essas ideias, tudo isso vai formar minha tese. Tudo bem? Então, eu tenho perguntas e a resposta para essa pergunta, ou seja, a resposta para o tema, é a tese. Então, se a gente simplificar o que a gente acabou de dizer, é o seguinte, olha só, vamos entender aqui, Nós temos um tema, tudo bem? Nós temos o tema. Toda a redação vem a partir do tema. E esse tema gera uma resposta. Essa resposta é o texto. E dentro desse texto, a introdução, desenvolvimento e conclusão, todos eles estão servindo para um objetivo final. O objetivo é transmitir a minha tese. Então, gente, olha só, a gente tem que começar a pensar a redação diferente. A redação, na verdade, agora é o seguinte, poxa, eu tenho uma pergunta, porque a prova faz uma pergunta e eu tenho que responder. A prova faz uma pergunta e eu tenho que responder. A resposta tem que ser dada em 3 grandes blocos, introdução, desenvolvimento e conclusão, cada um com um objetivo específico, tá? E dentro das 20 linhas você tem que responder essa pergunta. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter essa pergunta bem formulada, tá? Que é o tema. E depois a nossa resposta, vou mostrar como é que a gente organiza essa resposta aqui. Bom, exemplo, o ser humano pode viver isolado? Essa é a pergunta, esse é o nosso tema, tudo bem? Então vai gerar um texto. Imagina que o texto, tá? O meu texto vai partir da seguinte tese, da seguinte ideia, de que não, o homem depende econômica, política e culturalmente dos seus semelhantes. Então, ele depende dos semelhantes, então ele não pode viver isolado. Essa é a minha tese. Basta dizer isso? Não. Eu vou precisar, ao longo do meu texto, justificar. Eu vou precisar
o que a gente fala, vou precisar argumentar. Então, atenção, a tese é só a ideia. Aqui, ó, o homem depende econômica, política e culturalmente do seu semelhante. Agora, para que essa tese funcione, ela precisa de argumentos. Os argumentos, ou a palavrinha também que a gente vai usar nas próximas aulas, o argumento nada mais é do que uma estrutura que defende uma ideia. E estruturas lógicas que defendem uma ideia. Então, vamos voltar ao nosso esquema? Olha aqui, ó, nós tínhamos lá em cima, no início de tudo, o tema, que a gente tem como uma pergunta. Olha só, nós temos o tema. Esse tema vai gerar um texto, né? Esse texto vai ser gerado a partir do tema, texto, e esse texto vai apresentar uma tese, tudo bem? Essa tese, ela não vai ser apresentada só. Não vou só dizer, é isso ou é aquilo. Eu vou ter que comprovar. E essa tese vai precisar de argumentos. Olha só, vai precisar de argumentos. São os argumentos que vão embasar a minha tese. Tudo bem? Beleza? Então aqui a gente acabou de ver as características principais do texto dissertativo. Conhecemos as características principais do texto dissertativo. Nesse momento, agora dando uma pausa na nossa aula, a gente vai dar uma olhada numa questão aqui, um item 1 do Enem, e a gente volta com a resolução da questão e com as dúvidas que vocês estão mandando pra gente, tá bom? Então a gente vai dar uma olhada aqui na questão, vou deixar vocês aí com 3 minutinhos para fazer as questões e depois a gente volta. Corrige a questão, volta um pouco para a parte de linguagens, para não esquecer essa parte, e a gente vai tirar as dúvidas, fazer comentários de novo, voltando a falar também sobre redação, tá bom? Então, olha aqui, vamos saculejar a cabeça aqui, sacode a cabeça, vamos fazer agora uma questão de português de linguagens. Olha aí, 3 minutinhos para vocês, vamos começar? E aí depois vocês, ó, tem um texto, e depois eu quero que vocês assinalem as opções. A gente vai passando, tá bom? Vamos lá, gente. Ó, tempinho, 3 minutinhos aí. Bom, galera, vamos lá? Mais uma questãozinha aqui de linguagem. Vamos ver, ó. Item número 1. Antes de se tornarem esportes, as lutas ou as artes marciais tiveram duas conotações principais.
eram praticadas com objetivo guerreiro ou tinham um apelo filosófico como concepção de vida bastante significativa. Então ele fala que as lutas, elas tinham dois objetivos principais. Ou era guerra ou apelo filosófico como concepção de vida. Tá? Guerra ou apelo filosófico. Atualmente nos deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial. As raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta pela sobrevivência ou para a defesa pessoal. Então no início era o objetivo guerreiro e filosófico, hoje é sobrevivência e defesa pessoal. Ora pela possibilidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida. Então, nós temos aqui esse texto. Aí a questão diz o seguinte: um dos problemas da violência que está presente principalmente nos grandes centros urbanos são as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas, além da formação de gangues que se apropriam de gestos das lutas, resultando muitas vezes em fatalidade. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido. Afinal, as lutas, letra A, se tornaram um esporte, mas eram praticados com objetivo guerreiro, a fim de garantir a sobrevivência? Não, nessa questão está ignorando a parte filosófica, né? Apresentam a possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito ao outro e a formação do caráter? Pode ser, vamos deixar aqui em aberto. Possuem como objetivo principal a defesa pessoal? Não, principal não. Pode ser isso, mas pode ser também a questão da filosofia. Sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão de sua disseminação pelo mundo? Ele não fala isso em nenhum momento. Se disseminaram pela necessidade de luta pela sobrevivência ou como filosofia pessoal de vida? Peraí, gente. Se disseminaram pela necessidade de luta pela sobrevivência ou como filosofia pessoal de vida? Sim, mas justamente por isso, né, é que ela não pode servir para a guerra. Então, a gente tem a letra B, que ela funciona também, além de funcionar com uma questão de sobrevivência, de guerra, também com uma filosofia. Tá? Então, pode desenvolver o autocontrole e tudo mais. Não é só por ser uma filosofia, e sim por poder exercer a questão do autocontrole. Tem pergunta de vocês aqui sobre, eu acho que, redação. Manda pergunta para mim, por favor. Vamos lá, gente. Vamos ver a pergunta aí. Rogério, lá do Ângulo São João. E aí, Rogério? Bom, Rogério pergunta, no Enem de 2011, sim, caiu um tema da internet na redação. Isso, o limite entre o público e o privado, tema do Enem. Usei a palavra online, entre aspas. Está correto usar? Isso na internet também. Vamos lá. Boa pergunta, Rogério. Quando a gente fala de estrangeirismo, a gente está falando de uma série de palavras que, às vezes, a gente consegue substituir. Por exemplo, a palavra, no caso, o contexto era a internet. Tudo bem? Então, você poderia substituir a palavra online por conectado. Depende do contexto, né? Mas você pode falar, estou online, estou conectado à internet. Existem formas de a gente substituir a palavra online. O que me preocupa é que, às vezes, você pode ter repetido várias vezes o online e deixou de ser um recurso criativo e passou a demonstrar que você não conhecia. Não que seja o caso, mas para o corretor parece que você não conhece outras alternativas. Então ele vai tirar ponto da parte de modalidade escrita. Entende o medo que a gente tem? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Evita ao máximo usar a palavra online ou qualquer outra palavra que seja um estrangeirismo. Se tem como substituir por uma palavra em português, usa a palavra em português. Tudo bem? É claro que usou uma vez, ele não vai tirar ponto por isso. Ainda colocou entre aspas? Não vai. Até porque é uma palavra que a gente usa, que está disseminada. Tá? Então, não é muito problemático, mas a gente tem que evitar. A gente tem que evitar, porque ele pode entender aquilo como uma incapacidade. Ele pode entender de duas formas. Olha só. Ou, letra A, ele pode entender, beleza, ele usou como recurso criativo, já que está falando de internet, ele usou uma linguagem relacionada à internet. Legal. Mas ele pode entender de outra forma. Ele pode pensar assim, poxa, esse aluno não, esse candidato, esse cara não sabe usar uma palavra que substitua online. Então, ele não domina bem o português. Então, olha só. Duas visões conflitantes. Para fugir desse problema, a gente coloca, se tiver que colocar, coloca entre aspas, mas o ideal é que não coloque. Entendeu? Então, vai variar de caso a caso, de como você usou, em que circunstâncias, se tinha um substituto naquela circunstância, se você usou uma vez só ou várias vezes. Então, fica ligado nisso. Evita. Se tiver que colocar, entre aspas. Tá bom? Mas cada caso é um caso. Por isso que, de forma geral, eu falo para você evitar. Vamos ver outra questão aqui, gente? E depois a gente tira mais dúvidas. Olha aqui, ó. Vou fazer uma questãozinha aqui, que agora é um poema, Cárcere das Almas, poema simbolista, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, Cruz e Souza, vamos dar uma olhada nessa questão e nas alternativas. A gente marca aí a alternativa que for mais adequada. Vamos ver?
Bom, pessoal, então a gente está aqui vendo, a gente está falando de redação, a gente está falando de linguagens, a gente está misturando tudo para que você entenda que a prova do Enem ela vai abordar todas essas questões ao mesmo tempo. Então, estou quebrando um pouco de redação, respondendo a dúvidas de redação, também fazendo questões de português. Tá? É importante a gente ter esse diálogo o tempo inteiro, tá? Com a matéria sempre dialogando. E aí, sempre que você, uma dica legal, sempre que aparecer uma matéria, poxa, essa matéria até sei responder a questão, mas eu não domino muito essa matéria. Então, você vai lá e, faz uma listinha de afazeres, fala, estudar matéria tal. Você vai lá e elimina isso aqui. Já já eu vou responder algumas dúvidas bem interessantes que vocês estão mandando para cá. Vamos lá, gente, vamos ver aqui o poeminha. O poeminha diz o seguinte, Cárcere das Almas. Antes de eu começar com o meu A aqui, vamos lá para o Cárcere das Almas. Cárcere é o quê, gente? Cárcere é prisão, né? Então, ele começa assim, interjeição. Toda alma num cárcere anda presa. Ele fala, esse gente, é uma interjeição. A gente já tinha visto numa aula anterior que isso aqui representa a função emotiva da linguagem. É uma marca de subjetividade, né? Que o lírico expressa seu sentimento. Toda alma num cárcere anda presa. Ou seja, toda alma está presa num cárcere, numa prisão. Soluçando nas trevas. Quem está soluçando nas trevas? Gente, a alma. Soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Gente, aqui ele está falando que toda alma está presa. Onde é que a alma está presa, gente? Qual é o cárcere que a alma está presa? No corpo, né? Ele diz que a alma está presa, olha só. É como se o corpo fosse uma prisão e a alma está aqui, dentro desse corpo. Tá bom? Está presa. E aí ela vê, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Ou seja, tudo que está ao redor, a alma vê por entre as grades do corpo, tá vendo? Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo o espaço da pureza. Então tudo se veste de igual grandeza quando a alma as liberdades sonha entre grilhões, ou seja, quando ela está aprisionada, mas ela sonha em ser livre, tá? Essa é a ideia aqui principal. Aí ele fala o seguinte, almas presas, mudas e fechadas. Esse de novo, uma interjeição que indica subjetividade. Almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo. Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Então, o que esse texto está falando sobre a prisão que a alma, do ser humano tem no corpo? E aí ele pergunta, quem pode abrir a chave para que a gente saia do corpo e atinja o mistério da existência? Esse é um texto do Cruz e Souza que se liga bastante à noção do simbolismo, em que o corpo é um problema e a gente tem que buscar escapar da realidade por meio do espírito, por meio da espiritualidade. Então, a questão é, os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas são opção pela abordagem em linguagem simples e direta. Linguagem simples e direta não, né, gente? Ele faz uma série aqui, nesse fragmento ele faz uma série de inversões sintáticas, chamados hipérbatos. Não pode ser. Letra A, fora. Letra B, prevalência do lirismo amoroso. Ele fala de amor em algum momento? Não, né, gente? Letra C, o refinamento estético da forma poética, sim. Ele tem todo um trabalho estético, a linguagem, e o tratamento metafísico de temas universais. Metafísico é algo que está além do físico, é algo espiritual, né? Então, essa opção está legal. Vamos ver se tem uma melhor. A evidente preocupação do Eulírio com a realidade social. Nada de realidade social. O cárcere não é um cárcere de verdade, é um cárcere metafórico. A liberdade formal da estrutura poética. Liberdade formal não, né, gente? Ele usa uma série de padrões tradicionais da poesia, né? Ele faz hipérbatos, usa rima, usa métrica, regular, não tem nada de liberdade formal. Então, a opção é a letra C, o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Agora, vamos lá, vamos voltar aqui, gente, à questão da redação, que tem uma dúvida bem legal, que a gente vai jogar agora aqui para vocês. Vamos ver? Vamos lá do Polo da Escola Ana Bueno, Conceição Áquila, Cambuí, lá de Minas. E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Olá, professor. Olá. Se o meu texto é resposta ao tema, legal, isso aí, o texto é sempre a resposta ao tema. Posso fazer minha introdução com uma pergunta? Olha, a sua pergunta agora foi bem interessante. Eu vou deixar para falar isso na parte de tema, mas já que você me perguntou, você entendeu, começou a entender bem o processo. Se todo o tema é a pergunta, a sua introdução se apresenta
o tema e apresenta a sua tese, você pode formular essa pergunta que é feita, né, pelo tema na sua introdução. Isso pode ser feito. Pode ser feito. Tem que tomar cuidado com alguns detalhes, tá? Tem que tomar cuidado com alguns detalhes. Por exemplo, às vezes o tema já é uma pergunta, então não vale a pena você repetir, tá? Então tem que formular direitinho, mas de forma geral sua pergunta é bem pertinente. Agora só cuidado, eu sei que não foi a sua pergunta, não foi essa, mas é importante a gente ter cuidado de dizer que o único lugar que você pode colocar uma pergunta, de forma geral, a não ser, existem algumas exceções, mas de forma geral, o único lugar que você deve apresentar uma pergunta é na introdução. Tudo bem? No desenvolvimento jamais, na conclusão jamais. Tudo bem? Então, apresenta na introdução como uma forma de mostrar para o seu leitor sobre o que você vai falar, como você vai falar. Sim, é um bom recurso. Pergunta muito boa. Tem mais perguntas aí? Nesta questão sobre as lutas, por que não pode ser a D? Vamos voltar. Quem pergunta isso é a Paula, a União Social Camiliana. Vamos ver, Paula? Eu acho que é a outra questão, né? Vamos ver aqui. Essa aqui? Então tá bom. Vamos lá. A pergunta é, está projetado aqui na tela? Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido. Tá? Afinal, as lutas... Olha aqui, ó, vem cá. Ou tinham um apelo filosófico como concepção de vida bastante significativo. Até aqui, Paula, quando a gente fala, eu acho que eu entendi a sua pergunta, agora que eu entendi, você quer saber que não pode ser essa aqui, né? É isso? Isso, acho que é isso. Que não pode ser a D. Pode jogar a pergunta de novo dela para mim? Por que não pode ser a D? Isso, ela marcaria a D. Então vamos ver porque não pode ser a D. Vamos lá, Paulo, olha só. O verdadeiro objetivo da aprendizagem desse movimento foi mal compreendido. Afinal, as lutas sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão de sua disseminação pelo mundo. Se você pegar aqui, ó, o texto, as raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta pela sobrevivência, ora pela possibilidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida. Em nenhum momento a gente está dizendo que essa filosofia foi modificada em função da sua disseminação. Tá? Ele falou que as pessoas ignoram a filosofia, não que a filosofia hoje seja a filosofia de sair batendo nos outros. Então cuidado, seu erro foi, na hora do raciocínio aí, você deve ter se confundido. Na verdade, Paulo, não é um problema de mudança da filosofia, sim de esquecimento dessa filosofia. Se esqueceu dessa filosofia, né? Então, você tinha dois objetivos, a filosofia como a arte guerreira. As pessoas ignoram a filosofia e ficam só com a parte da sobrevivência, da guerra, da batalha, da luta. Entendeu? Então, não é uma questão de só de puramente você modificar alguma coisa. É simplesmente você esquecer essa coisa, tudo bem? Então, por isso não pode ser a letra D, tudo bem? Então, vamos lá. Tem mais dúvida aí? Então vamos lá, manda outra pergunta para a gente falar mais sobre a redação. Pergunta que vem da Organização Educacional de Itajuba, do Renato. Fala, Renato. Boa noite, Renato. Você me pergunta, vamos ver o que você me pergunta, Renato. Professor, se usarmos somente um parágrafo no desenvolvimento do texto, é correto ou perde pontos? É uma boa pergunta, Renato. Vamos ver isso aqui. Eu falei para vocês que a estrutura tem que ter mais ou menos 5 parágrafos. Uma de introdução, um de conclusão e 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Renato, o que você quer saber, na verdade, é o seguinte. Posso usar um parágrafo só? Olha, Renato, a introdução, como parágrafo, ela tem o seu objetivo, não tem? Já falei para vocês. A conclusão tem um objetivo também. O desenvolvimento, cada parágrafo do desenvolvimento, ele tem uma função. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Na próxima aula eu já mostro para vocês isso, já mostro melhor isso aí. Mas eu já vou adiantar um pouquinho, dizendo que cada parágrafo do seu texto de desenvolvimento vai defender um argumento. Lembra que era o argumento? Lembra, Renato, que eu falei que nós tínhamos, olha só, o tema, nós tínhamos o texto tinha uma tese, e a tese tinha que ser defendida por pontos de vista. Tudo bem? Então, existem várias formas de provar um ponto de vista. Eu posso dizer, olha só, eu não gosto do fulano. Eu não gosto do fulano por isso, por aquilo e por aquilo outro. Então, tem 3 motivos pelos quais eu não gosto do fulano. Ou então, no caso da leitura, a importância da leitura. A leitura é boa para isso, é boa por isso, é boa por aquilo. Nós temos 3 motivos. Cada motivo, já está entendendo, vai acabar
em um parágrafo diferente. Então, cada parágrafo do desenvolvimento, a gente vai acabar desenvolvendo um argumento. É por isso que não vale a pena você usar um parágrafo só. Porque se você usa um parágrafo só, você está perdendo a oportunidade de dar mais razões, mais motivos, mais explicações. Então, você está perdendo poder de argumento no seu texto. Você está perdendo força de defender aquele ponto de vista. O objetivo do texto não é defender um ponto de vista? Então, você está abdicando disso, está deixando de lado, deixando de mão. Ora, você está perdendo ponto sim, tá? Aí você está gerando uma questão estrutural. Outro problema também, Renato, de você fazer um parágrafo só de desenvolvimento, é que vai criar um abismo entre uma discrepância, uma desigualdade. Isso aí também esteticamente é desagradável. Aí você vai ter um parágrafo de introdução de 4 linhas, um parágrafo de conclusão de 4 linhas, e você vai ter um parágrafo de intermediário de 12, de 10 linhas. Tá? Então você acaba tendo uma discrepância muito grande. Tipo, o texto vai ficar um bloquinho assim, um bloco assim, depois um bloquinho menor. Fica uma questão muito irregular. Então não faça isso. Tá? Pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento. O que a gente vai fazer em cada parágrafo? Eu vou mostrar para vocês. Mas já te adiantei, Renato. Estava com a dúvida em relação a isso. E cada parágrafo de desenvolvimento, já está sacando, né? Já sacou aí. Cada parágrafo vai defender um ponto de vista, um argumento que vai sustentar o nosso ponto de vista. Tudo bem? Tem mais alguma dúvida? Manda aí. Quem me pergunta é a Fernanda. Oi, Fernanda com um sorrisinho. Oi, Fernanda. Sorrisinho para você também. Qual é a expansão de Santa Maria dos Anjos Limitada? Vamos lá. Fiz uma prova hoje onde o tema era amplo. Então, ainda que eu apresentasse meus argumentos, o leitor é que tiraria suas conclusões. Em caso como esse errado terminar a redação com uma pergunta, vamos lá, ô Fernanda, sorriso? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Joga a pergunta. Fernanda, olha só, vamos lá. O que acontece? Essa questão de tema amplo, não dá pra gente ficar discutindo assim, sem estar com o tema na mão. Mas o tema é sempre uma pergunta. Na verdade, sempre é o seu leitor que vai tirar suas conclusões. Você defende uma ideia. Por exemplo, imagina que eu quero comprovar uma ideia para você. Quero defender uma ideia qualquer para você, Fernanda. Eu vou apresentar argumentos. No final das contas, vai depender de você. Lembra? Era emissor, mensagem e receptor. Eu estou querendo influenciar o receptor. Por isso é o receptor que vai tirar as conclusões finais. Tá? Até aqui tudo bem? Agora vamos lá. Então, acho que essa primeira parte do seu comentário, já falei. Todo tema amplo ou não, ele sempre é uma pergunta, sempre acaba sendo o leitor que tira as suas conclusões. Agora, você me perguntou um negócio que é o seguinte, posso usar pergunta no final do texto? Vem cá, vamos pensar. O que é o seu texto? O seu texto não é uma resposta? O tema não é uma pergunta? Você não tem que responder a alguma coisa? Pensa comigo, Fernandinho, olha só, vocês todos estão aí também, tá? Se eu tenho que responder uma pergunta no meu texto, faz sentido eu terminar esse texto com uma pergunta? Óbvio que existem casos e casos. Sempre, gente, olha só, sempre vai ter uma exceção, 1 em 1 milhão, um aluno em 1 milhão que conseguiu terminar a redação com uma pergunta e o texto tirou 10. Sempre tem exceção. Mas como regra, né, eu estou falando aqui como uma regra, a gente não tem como ver caso a caso. Agora, como regra, o que a gente não indica que você faça isso. Porque se você tem que responder uma pergunta no seu texto, e você termina o texto com uma pergunta, ora, fica estranho, né? Eu pergunto para você, você gosta de azul ou de vermelho? Ou você termina com azul ou vermelho? Não faz sentido, né? Na verdade, você não tem por que aquilo existir. A gente tem que ter um tom de que a gente sabe o que a gente está falando, que a gente está defendendo um ponto de vista. Quando a gente deixa uma pergunta, parece que a gente está em dúvida. Isso perde o poder de influência sobre o nosso leitor. Imagina que eu tenho que convencer, meu trabalho seja convencer você de algo. Né? Se eu falar com certeza, você provavelmente vai acreditar naquilo. Se eu ficar em dúvida, perguntar, será que isso é certo? Você também não sabe? Você vai duvidar de mim. Então é importante que a gente seja assertivo, que a gente defenda uma ideia com contundência. Tudo bem? Então a pergunta atrapalha isso. Na introdução, conforme eu tinha me perguntado, na introdução tudo bem, que você vai ter o texto inteiro para desenvolver aquela ideia. Agora, na conclusão, no final do texto, não é muito recomendado não. Tudo bem? Beleza? Então vamos fazer mais aqui uma perguntinha de linguagens, depois a gente amarra tudo e falamos sobre a redação. Vamos lá. Vou fazer aqui um texto curtinho, tá? Vamos dar aqui 3 minutinhos para vocês, um texto curto
e A, B, C, D e E. Vamos lá? 3 minutinhos aí, pensando, galera. Bora! E aí, rapaziada, vamos lá? Olha só, textinho Em Touro Indomável, que a Cinemateca lança nesta semana nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A dor maior é a violência verdadeira, vem dos demônios de LaMotta, que fizeram dele tanto um astro no ringue como um homem fadado à destruição. Dirigida como um senso vertiginoso do destino de seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorsese é daqueles filmes que falam a perfeição de seu tempo, para então transcender e tratar do que importa. Aquilo que faz dos seres humanos apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos. Ao escolher esse gênero textual, o produtor do texto objetivou, vamos lá? Construir uma apreciação irônica do filme. Ele quer debochar do filme? Não, ele está incentivando as pessoas, inclusive, a assistirem. Evidenciar argumentos contrários ao filme? Não. Ele fala das características do filme, olha só. Ele chama essa obra-prima, aqui ó, ele chama de obra-prima, que fala a perfeição de seu tema, para então transcender e tratar do que importa. Ou seja, fala daquilo e ainda fala demais, então ele está falando bem do filme. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários? Não faz sentido, né? Nem sentido faz. Letra D. Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. Será? Vamos ver. Afirmar que o filme transcende o seu objetivo inicial e por isso perde sua qualidade? Não perde sua qualidade em hipótese nenhuma, né? Então a opção que nos resta é a letra D. Tudo bem? Porque apresenta ao leitor um painel da obra e se posiciona criticamente. Mas espera aí, ele não fala mal. A gente posicionar criticamente não é falar mal de alguma coisa. Atenção, posição crítica é você pensar em prós, contras, analisar aquilo com profundidade. Tudo bem? Então, olha só, gente. Na aula de hoje, nós falamos sobre a redação, né? Entramos em contato com as características principais do texto dissertativo. A gente viu o que era a introdução, o que era o desenvolvimento, o que era a conclusão por alto, né? A gente viu quais eram as características que nós temos que começar a exercitar já, então, desde agora até a próxima aula. Entre essa e a próxima aula, eu quero que vocês, sempre que peguem os textos de vocês, ou for escrever um texto para treinar, você pensa, poxa, qual é a pergunta que está sendo feita aqui? Você pode, vou dar uma dica agora, hein? Vou dar uma dica para vocês. Vocês podem, inclusive, quando pegar aqueles temas do Enem, ou um tema que você estiver praticando, você pode pensar, poxa, qual é o tema, qual é a pergunta aqui? Você pode até formular uma perguntinha, ou 2, 3 perguntinhas associadas àquele tema. Você vai ver que vai melhorar muito o seu trabalho. Vai ficar muito mais fácil de você escrever. Você vai reparar isso.
Então, se tiver perguntinha, vai ficar bem mais simples de você trabalhar. Aí o que você vai fazer? Você vai pensar, poxa, tem a pergunta, todo tema é uma pergunta, agora tem que dar uma resposta. A minha resposta tem que vir no texto inteiro e essa resposta é justamente a tese. A introdução, a conclusão, tudo isso é importante, é legal, mas, gente, isso aí é o de menos. O mais importante é você ter essa noção. Tema, tese e argumento. Ou seja, pergunta, resposta e auxílio da resposta, né? Fundamentos daquela resposta. São as estruturas argumentativas. Sempre eu quero que vocês tenham então em mente, a partir de agora, a gente tem que combinar isso, tá? Todos os temas, as redações que vocês fizeram, os temas que vocês já viram, você vai olhar com esse olhar agora. Qual é a pergunta que está sendo feita aqui? Como é que eu posso articular isso? Né? Quais seriam as respostas que eu poderia dar? Como é que eu responderia a isso? É isso que você vai ter que fazer no tema lá da prova. Qualquer tipo de texto dissertativo argumentativo. Nós vimos que era um texto que estava ligado à função apelativa ou à função conativa. Nós vimos que esse texto dissertativo ele tem que respeitar a norma culta, né? Então vimos essas características. Então, nas próximas aulas de redação, nós vamos passo a passo. É importante que vocês respeitem esses passos. É importante que vocês fiquem ligados no que a gente tiver falado na aula, tá bom? Ah, mas aí eu não sei como é que faz uma introdução. A gente vai ver na aula de introdução. Tudo bem? Por enquanto, eu quero que vocês fiquem ligados nessa macroestrutura do texto dissertativo. Um beijo para vocês, até a próxima e fiquem com Deus. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 25. Bom estudo e até a próxima aula! Achar meu céu, meu sim, meu não, caminhando pela vida, com a vida em minhas mãos. Soltam as correntes, se libertam, se despertam. Soltam as correntes, se libertam, se despertam, mostram seus dentes coerentes por aí. Soltam as correntes, se libertam, se despertam, mostram seus dentes sorridentes por ali. Soltam as correntes, se libertam, se despertam, mostram seus dentes coerentes por ali. Está vendo
dia